Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a Graziotin, uma das poucas ações que não acompanharam a alta recente do Ibovespa, principalmente porque a ação ela vem apresentando alguns resultados bem mais fracos agora em 2023. Então nesse vídeo a gente vai dar uma olhada aqui nos indicadores fundamentalistas da empresa, vamos tentar entender o que está acontecendo com esse resultado. Por fim, vou falar para vocês o que eu acho da Graziotin para uma carteira de investimentos de longo prazo, focada, é claro, em dividendos. Se esse vídeo te ajudar para análise desse ativo, peço que você fortaleça o meu canal se inscrevendo e deixando seu like. A Graziotin é uma ação que tem características muito pouco atrativas para o investidor institucional. Isso aqui acaba permitindo que a ação ela fique um pouco esquecida pelo mercado. Quase sempre quando a gente vai analisar a Graziotin, ela está sendo negociada bem abaixo do seu valor de patrimônio líquido. Hoje o patrimônio líquido da empresa gira na ordem de 842 milhões. Se a gente pegar todas as ações disponíveis no mercado e comprar, a gente compraria toda essa empresa aqui por um valor de 513 milhões. Então um desconto bastante interessante aqui em cima do patrimônio líquido da empresa, e cabe destacar que historicamente a Graziotin é uma empresa que trabalha sem dívidas. Pelo contrário, a empresa normalmente opera com caixa bem elevado. Atualmente esse caixa está na ordem de 133 milhões e a empresa possui 56% de free float, então um free float bastante interessante. Ela possui 100% de tag along nas suas ações ordinárias e preferenciais, entretanto ela tem uma liquidez média diária muito baixa. Talvez esse seja um dos fatores que mantém os investidores institucionais afastados dessa empresa. A empresa possui uma liquidez média diária de R$280 mil nas ações ordinárias e R$275 mil nas ações preferenciais. Então, a liquidez extremamente baixa para os padrões de bolsa de valores. E é exatamente por isso que a gente tem uma ação extremamente volátil aqui, né, pessoal? Então, se ela tem pouca liquidez, se entra uma pressão vendedora ou compradora, acaba empurrando demais o preço da ação. Olhando os indicadores de valuation, a gente percebe que a empresa está bastante depreciada atualmente. A empresa negocia com um PL de 4,6 e um preço sobre valor patrimonial de 0,59. Significa, pessoal, que a empresa está negociando com desconto de quase 50% em cima de todo o seu patrimônio líquido. Outro ponto interessante é que a empresa ela tem um valor patrimonial aqui de 43,44 e atualmente está sendo negociada aqui por 25,24, ou seja, exatamente esse desconto aqui do preço sobre o valor patrimonial. Como eu falei para vocês, a empresa trabalha sem dívida e tem indicadores de eficiência e rentabilidade interessantes. Entretanto, esses indicadores eles oscilam bastante ao longo do tempo, principalmente aqui a partir do ano de 2018. Isso porque o modelo de negócios da Graziotin ele está alinhado com vários setores da economia e a maioria desses setores são setores cíclicos. Isso fica muito mais claro quando a gente analisa aqui o lucro líquido da empresa. Então a empresa ela oscila bastante de acordo com os ciclos econômicos e principalmente a partir do ano de 2018 vem reportando resultados incríveis aqui nos últimos anos. E essa ciclicidade no resultado acontece principalmente porque a Graziotin ela atua em setores que são naturalmente cíclicos. A gente está falando aqui do setor agropecuário, ela também tem uma floresta que gera receita para a companhia, ela vende as toras de madeira para o mercado interno e externo. Além disso, a empresa possui uma financeira no qual ela concede crédito para o cliente. Lembrando que em momentos de alta na inadimplência, como é o caso atual, a financeira ela sofre bastante. Mas apesar de estar diversificando bastante as suas fontes de receita, o carro-chefe da Graziotin ainda é o setor de varejo. Só que o perfil dela é bem diferente dessas varejistas tradicionais, tá? Porque a Graziotin ela foca muito mais na venda presencial e com a margem um pouco mais elevada. O modelo de negócios da Graziotin ele tem características muito específicas. A primeira delas é que ele é voltado exclusivamente para a região sul. Ele atua dentro das classes econômicas C e D e é focado em cidades de pequeno e médio porte. Ela é um pouco parecida ali com a Panvel do varejo farmacêutico, então bem focada aqui na regionalização dos seus produtos e também focada em crescer muito mais para o interior dos estados. O fato da empresa possuir um centro de distribuição bem no meio do eixo logístico onde ela atua acaba permitindo que ela tenha uma redução bastante significativa com o custo de transporte. Pessoal, esse modelo de negócios da Graziotin focado nas classes C e D e também voltado para municípios de pequeno e médio porte, ele tem gerado excelentes resultados nas últimas décadas. Quando a gente analisa aqui a evolução da receita líquida nos últimos 25 anos, a gente percebe como a empresa tem realmente entregado valor para os seus investidores, uma receita que só cresce e uma empresa que nunca deu prejuízo. Então o lucro líquido ele sempre permaneceu estável aqui, algumas vezes ele teve uma retração maior, mas nunca chegou a apresentar prejuízo nas últimas 2 décadas. Olhando para o gráfico de proventos da Graziotin, a gente percebe como esse dividendo tem crescido, principalmente a partir dos últimos 10 anos. A empresa ela paga 2 vezes ao ano, tem um payout médio que gira entre 20% e 30% do seu lucro líquido. Analisando aqui o resultado do segundo trimestre de 2023, no comparativo com o mesmo trimestre do ano passado, a gente vê que a empresa ela vem performando relativamente mal, né? Houve queda aqui na receita líquida de 5,5%,
houve queda de 3,6% no lucro bruto. Quando a gente olha para a margem líquida da companhia, houve retração de 3,5 pontos percentuais e o lucro líquido ele retraiu 20%. Bom, pessoal, agora a gente sabe por que a empresa ela vem acumulando uma queda aí no último ano. Pessoal, mas acima de tudo, a gente precisa entender se são eventos pontuais que estão afetando o resultado momentaneamente ou se é algo estrutural que vai se manter na companhia, gerando compressão dessa margem e retração desse lucro líquido. Quando a gente olha para o histórico da companhia, a gente sabe que ela apresentou um histórico excelente nas últimas 2 décadas. A companhia nunca deu prejuízo e a receita sempre crescendo. Será que o que está acontecendo agora é algo pontual ou será que agora a Graziotin ela está perdendo os fundamentos? O primeiro ponto é que houve retração nas receitas com vendas do varejo. A própria companhia destaca que a redução de 7% em retração no segundo trimestre de 2022 ela se deu ao fato da coleção de inverno ter sentido o efeito das temperaturas médias que acabaram se mantendo em patamares elevados e acima das expectativas ao longo de toda a estação. Então esse segmento de varejo aqui, essa questão de coleção, acertar a coleção para o momento certo, acaba impactando demais nas vendas. O segundo ponto, pessoal, é que a financeira da Graziotin, ela acaba captando muita gente ali através do varejo, oferecendo crediário, e ela também está com uma linha de consórcio aí de maquinários agrícolas, casas e carros. E esse segmento da financeira ele foi altamente impactado pelo menor crescimento da carteira e um aumento de 23% na provisão de perdas. Então a Graziotin está sentindo também o aumento da inadimplência. Então a inadimplência da Graziotin está chegando no maior patamar histórico, alcançando a faixa aqui de 25,3%. Pessoal, no segmento agropecuário, os insumos eles continuam com preços elevados. Tá? Então a própria empresa destaca que devido aos custos de produção estarem superiores à média histórica e somado a isso houve queda no preço das commodities agrícolas. Isso acabou puxando o resultado do segmento agropecuário para baixo, que inclusive ficou negativo nesse trimestre. Por fim, a floresta Graziotin ela não está gerando receita para a companhia porque a floresta está em fase de replantio e exploração. Então, quando a gente vê o resultado aqui dos segmentos que não estão ligados ao varejo, a gente percebe que houve retração na maioria deles, principalmente que o segmento agropecuário, que agora está reportando um prejuízo de R$ 4.693.000. Agora é o seguinte, pessoal, tudo que a gente viu aqui foram fatores pontuais. Então o ciclo de commodity está impactando o resultado do segmento agropecuário, a gente tem também a questão da floresta estar em fase de replantio e a financeira sofrendo bastante com alto nível de inadimplência. Ponto positivo é que a companhia segue investindo, inaugurando mais 2 novas lojas e além disso ela está investindo pesado no seu app, buscando ganhar espaço para crescer nas plataformas digitais. E analisando ali no Google Play, esse app Graziotin ele é bem avaliado em 4,5 estrelas. Bom, então o que nós vemos na Graziotin é uma deterioração momentânea dos seus números. Entretanto, temos que considerar que algumas linhas de negócio não estão gerando receita para a companhia atualmente. A gente está falando aqui do segmento agropecuário, que tem um impacto muito grande nas receitas, cerca de 30% do resultado nos últimos anos ele acabou advindo desse segmento agropecuário. Além disso, nós temos o varejo vendendo menos e a financeira sendo altamente afetada por esse forte ciclo de inadimplência. Bom, esse é um dos piores momentos para a empresa e é por isso que a gente tem esse resultado aqui regredindo 20%. Mas com todos esses pontos negativos jogando contra o resultado da companhia, a gente tem uma small cap que entregou um lucro líquido de 39,6 milhões. Agora imagina vocês numa situação de normalidade, com o segmento agropecuário performando bem, com o segmento florestal ali já exportando toras de madeira para o exterior e ela passando também por esse ciclo de inadimplência e normalizando as suas operações junto com a financeira. Quanto de lucro que essa companhia poderá reportar nos próximos anos. Pessoal, é claro que no curto prazo a companhia deve seguir pressionada, as margens elas vão continuar sofrendo, principalmente com essa alta persistente da inadimplência e uma taxa Selic ainda elevada. Isso acaba penalizando a população ela vai consumir menos. Então no curto prazo a gente deve ver sim a margem líquida da Graziotin ainda pressionada. Mas a longo prazo a gente está vendo um histórico excelente de resultados da companhia nas últimas 2 décadas e agora tendo a oportunidade de comprar essa companhia aqui com quase 50% de desconto no seu patrimônio líquido. Além disso, a gente está falando de uma microcap que está adentrando agora o segmento do e-commerce, ou seja, tem muito valor a ser destravado ainda da companhia. É por isso que a Graziotin ela é hoje uma das maiores posições da minha carteira e eu olho não só para um crescimento que deverá acontecer na próxima década, mas para uma companhia que tem me remunerado muito bem através de dividendos. Então, quando a gente olha para o ano de 2022, a companhia pagou R$ 3,37 por ação. Bom, então essa é uma ação que eu acredito que ela consegue aliar aquilo que a gente mais busca no mercado, que é crescimento patrimonial com geração de dividendos crescente. E é por isso que eu mantenho a Graziotin dentro da minha carteira de investimentos. E caso ela continue sendo penalizada pelo mercado, eu vou aos poucos aumentando a posição dela dentro da minha carteira, sempre realizando a minha gestão de risco.
Espero que você tenha gostado dessa análise. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve e comente aí o que você acha dessa microcap para uma carteira de dividendos de longo prazo. E até o próximo vídeo.